Saudações! Estamos em mais uma atividade da RNB Cursos, em seu novo formato, em sua nova configuração gerencial. E eu tenho hoje a alegria de apresentar uma amiga muito querida, uma grande pesquisadora, amiga de longa data, né, que o circuito da vida, né, que não afastou, depois aproximou de novo pela rede, né. Somos amigos de uma época que não tinha nem Facebook ainda, né, Instagram, WhatsApp. Isso não quer dizer sinal de idade, é sinal de virtualidade e desenvolvimento tecnológico. Afinal, os anos passam rápido, né? E a gente vai seguindo as trajetórias, os percursos individuais, os caminhos vão se cruzando. Então, estou com a presença da minha amiga Cíntia Santos, Cíntia Calado, né, como ela assina. Uma coisa está aqui, outra coisa não tem problema. Minha querida amiga Cíntia vai apresentar hoje nossa plataforma RB Cursos o seguinte tema: Astéria, Mulheres na Arte. Uma proposta de divulgação da trajetória de mulheres artistas ao longo dos séculos. Tá? É um tema fundamental para os estudos sociais, para a filosofia, sociologia, psicologia, psicanálise, para a própria estética e muito mais. E, sobretudo, pensando também a superação, né, do próprio espectro, posso colocar, androcêntrico na cultura ocidental, que durante muito tempo colocou as mulheres, né, numa situação de não só inferioridade, mas também invisibilidade. A nossa querida Cíntia Calado vai apresentar para a gente, né, muito mais do que isso também, mas é um resgate dessas obras. Então, Cíntia, querida, muito obrigado, tá? Muito obrigado por você estar conosco. É com você. Eu que agradeço, Renato, um amigo, como você falou, de longa data. Agradeço essa oportunidade por estar aqui falando sobre essas mulheres, entendeu? E realmente, essa preocupação em resgatar, em dar voz a essas mulheres ao longo dos séculos. Essa é a proposta do canal e eu venho aqui divulgar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou graduada e mestre em História pelo UFRJ. E no momento eu estou terminando meu doutorado em artes visuais, também pela UFRJ. Se Deus quiser, eu vou fazer minha defesa agora em abril, no mês que vem, que já está demorando bastante, eu preciso terminar, entendeu? E dar aquele misto assim, de saudade da pesquisa e também daquela coisa, daquele fechamento que é necessário. Então, eu pretendo terminar e aí vou ser doutora em artes visuais, entendeu? E, no momento, eu sou curadora também no Museu Nacional de Belas Artes. Eu trabalho no núcleo de pintura estrangeira. Infelizmente, tem poucas mulheres no acervo, tem muitos homens, né, com obras desde o século XVI, tudo até os dias atuais, onde a gente trabalha, tem pouca quantidade de pinturas de mulheres. Mas é um trabalho que eu pretendo fazer no museu também, de trabalhar, estudar, fazer uma pesquisa boa sobre essas mulheres também, nesse trabalho de curadoria. Enfim, eu preparei uma série de slides para me organizar, para eu não me perder na hora de fazer a apresentação, e vou aqui apresentar para vocês. Eu vou tentar fazer uma coisa bem didática, bem devagar, para que a gente tenha um tempo legal para apresentar. Eu vou fechar aqui a minha tela e vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Vocês estão vendo a tela? Sim. Ah, então tá. Deixa eu só colocar na tela cheia, que acho que fica melhor, né? Estão vendo a tela cheia? Sim. Ah, então tá. Então vou começar. Bom, eu vou para começar, eu trouxe um parágrafo interessante de uma exposição que aconteceu em 2004, na Pinacoteca de São Paulo, que uma das curadoras da exposição, que até tem um nome difícil, deixa eu falar aqui para vocês, é a Ruth Spring Tarasanti, acho que é isso, Tarasanti. Ela fez no catálogo dessa exposição, ela fez essa fala, né, escreveu esse texto que eu achei muito interessante para a gente tomar como ponto de partida. Ela diz o seguinte:
Falar de mulheres pintoras é falar de sua vida e do esforço que fizeram durante séculos para serem aceitas como tais. Vale a pena apontar alguns caminhos que tiveram que percorrer na Europa e outros países, para depois nos determos nas dificuldades e poucas alegrias que tiveram no Brasil. Como foram difíceis seus caminhos nas artes e de quantos preconceitos tiveram e muitas vezes ainda têm de se libertar. Sim, até hoje, apesar da liberdade na escolha de profissões, muitas acabam desistindo de uma carreira artística por vários motivos, muitas vezes desestimuladas pela família, pais e maridos, que consideram a profissão insegura, quase um hobby e um ambiente boêmio. São raros aqueles que aceitam com júbilo uma filha dedicar-se às artes, e quando já o fazem, espera-se uma vida difícil para esta filha problemática. Essa é uma fala, uma escritura de 2004, mas eu acho que ela ainda é muito atual, nós falarmos disso hoje, 2025, e aqui ela fala especificamente de mulheres pintoras, mas eu acho que artistas de um modo geral e mulheres de um modo geral também ainda passam por essa dificuldade de se libertar, que é a palavra que ela usa aqui, se libertar de certas normas, de certos padrões que elas têm que cumprir na sociedade. Então, acho que isso é menos difícil hoje, mas ainda é um caminho difícil para as mulheres conseguirem percorrer. Até bem pouco tempo, o papel das mulheres na sociedade estava reservado aos cuidados com a casa, com o marido e com os filhos. As mulheres normais, ou seja, dentro das normas, deveriam cumprir o ritual do casamento e da procriação. As que fugiam a essas regras eram consideradas problemáticas e muitas vezes discriminadas por outras mulheres e pelos homens, em sociedades pautadas pela dominação masculina. E no universo da arte não poderia ser diferente, visto que ele não se desenvolve separadamente das demais estruturas e crenças sociais. Então, nós vemos em várias esferas da sociedade essa reprodução dessa dominação masculina e que a mulher precisa estar tentando se desvencilhando disso, tentando aparecer no melhor sentido da palavra, com muitas dificuldades, em vários campos da nossa sociedade. Vocês estão me ouvindo bem? Está muito rápido, tá tudo bem até aqui? Ô, Cíntia, tranquilo. A Renata perguntou qual é a autora, deixa eu ver que ela colocou aqui no chat. O nome da autora, quando eu vou fazer o seguinte, quando depois que eu acabar a apresentação, eu coloco o nome dela por extenso, pode ser? Tá ok, obrigada. Tá, o nome dela é um nome difícil mesmo, aí para eu soletrar que fica mais difícil, eu coloco sim, pode deixar. Na pintura, por exemplo, as mulheres mais se destacavam nos gêneros das naturezas mortas ou na pintura de paisagens. Naturezas mortas são pinturas de flores, frutos, objetos, de coisas inanimadas ou de coisas que não se movem. Quando você vai pintar um animal estático, um animal morto, a gente chama isso de natureza morta. E tem também separado a pintura de animais que não está nessa classificação. Quando você vai pintar flores e frutos, objetos, a gente chama de naturezas mortas. Esse era o lugar que cabia a elas como pintoras, fazer esse tipo de pintura, ou de naturezas mortas, ou de paisagens. Aqui no Brasil, no final do século XIX, período em que as mulheres começam a se profissionalizar como artistas, a grande maioria das pinturas de mulheres eram flores, frutos e objetos. Era valorizado que as mulheres pintassem coisas femininas, pois isso aprimoraria suas habilidades domésticas. Então, esse espaço que se dava à mulher para ela se dedicar à pintura era, na verdade, um espaço que permitia a ela reforçar esse papel de doar, de boa esposa, de boa mãe, de boa cuidadora do lar. Então, para isso que abria esse espaço. Então o que se queria delas, que elas reforçassem elas aprimorassem essas habilidades. Então, para elas cabia pintar flores, pintar frutos, pintar objetos. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de pintura de natureza morta, que a gente vê as flores e os objetos. Essa é Clara Peters, né? É uma pintora da Antuérpia. Ela fez esse quadro de natureza morta, é um autorretrato com natureza morta. Trouxe para vocês um exemplo de natureza morta pintado por uma mulher. E aqui
Tá Oi, tá. passando, só ficou fixa a tela na primeira página só. Não tá passando? Não. Ah, então peraí, deixa eu interromper para ver Era se eu isso. consigo passar. Isso que eu ia comentar, que tá os slides na lateral, mas ficou só na primeira, no card da palestra. Aí Ah, não, peraí, deixa. não tá indo no centro. As outras imagens não indo pro centro passando como se fosse slide, entendeu? Deixa eu tentar compartilhar de novo. Eu vou aproveitar e colocar o nome da autora aqui, então, aqui no chat. Só um minuto. Ah, que bom que vocês falaram, porque eu trouxe umas imagens para vocês verem. Eu nunca consigo compartilhar. Quando eu consigo, é pura sorte. Eu tenho que ter um adolescente do lado para fazer isso para mim. Também não é uma coisa muito simples, não. Até agora, quando eu achei que foi de primeira vez, eu até estranhei, mas vamos lá, né? Vou tentar de novo. Deixa eu botar o nome aqui, o nome dela. Então, se eu não me engano, Cintia, eu acho que quando você adiciona os slides, eu acho que você tem que clicar, se você está de mouse, clicar nas imagens para elas ir para o centro. Aí cada um, você clica na primeira que você está falando, clica na segunda e consequentemente, entendeu? Ah, tá. Olha, quando eu entrei aqui, eu pedi janela. Agora eu vou tentar a tela cheia e ver se agora vocês vão conseguir ver. Não sei, será que tem alguma coisa a ver? Não, ela nem aparece. Não, é só. O nome é quase impronunciável também aqui, né? Taraçante. É difícil, né? Taraçante. Nunca, não conheço, não. Bom, vou tentar compartilhar. Não botei aqui janela, mas vou ter que compartilhar. Agora sim tá vendo a imagem. Tá vendo? Deixa Sim, eu ver. sim, Mas tá vendo a pintura agora, né? exato. Mas deixa eu ver se eu consigo. Se eu mexer, se vocês conseguem ver outra tela, ou se ela vai continuar congelada só nessa. Botei outra imagem, vocês conseguem ver? Mudou, isso aí. Mudou? Agora sim. Então eu vou mantê-la pequena assim. Tá muito pequena para vocês? Não, também tá bom. Metade da tela, mas dá para ver. Dá pra ver Eu acho que é sim. melhor se eu puser em tela cheia, porque assim, aqui eu só vou voltar um pouquinho os slides para vocês verem. Foi o texto, né, que eu falei, Isso. a passagem dela, até que o nome dela, Tara Sandti, de 2004. O nome dessa exposição foi Mulheres Pintoras, a Casa e o Mundo, na Pinacoteca de São Paulo. Aí agora aqui a Clara Peters, né, que é Natureza Morta com Flores, vai ter essa obra de cerca de 1610, uma obra do século XVII. Um exemplo de natureza morta. E aqui um exemplo de pintura de animais, que é difícil de classificar. A gente não chama de natureza morta, só quando assim, aquela pintura que a gente chama de vântanas, que são pinturas de ave morta, que dão uma ideia de tempo perecível. Então, a pintura de animais vivos já é mais difícil de classificar. Então, ela escapa um pouco dos gêneros, a gente chama de pintura de animais, de modo geral. Mas algumas mulheres também faziam esse tipo de pintura. Aí aqui eu trouxe um exemplo que também pode ser encarada como pintura de paisagem com animais. Seria esse exemplo aqui, pegando essa ideia da natureza e com os animais fazendo parte do cenário. Essa é da Rosa Bouyer, do século XIX, 1887, paisagem com veado. Apesar das dificuldades, muitas mulheres ousaram pintar gêneros artísticos que eram mais valorizados nas academias de arte, como a pintura histórica, que são narrativas de fatos históricos, temas mitológicos
religiosos ou literários, e as cenas de gênero, que são pinturas que representam o cotidiano. Então, no universo acadêmico, principalmente a pintura histórica ali no século XIX, ela era muito valorizada, e a grande maioria dos pintores eram homens. Então, são pinturas, por exemplo, de fatos históricos, pintura da independência do Brasil, pintura da Revolução Francesa, pintura de um episódio da Guerra do Paraguai. Então, isso era muito valorizado nesse período. E já estava começando a aparecer também o que a gente chama de pintura de gênero ou cenas de gênero, que são pinturas que falam do dia a dia, ou de um dia de trabalho, ou de uma hora de descanso, ou no momento numa cozinha, ou numa sala ou num quarto mais íntimo da casa, do interior de uma casa. Então, essas pinturas também estavam sendo valorizadas, e a grande maioria que fazia essas pinturas eram homens. Então, o que eu quis sinalizar aqui, que apesar de todas as dificuldades desse papel que queriam dar para a mulher na pintura, elas extrapolaram esse papel e elas pintaram também esses gêneros artísticos mais valorizados. E aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, tanto um de pintura histórica quanto de pintura de gênero. Aqui, pintura histórica de uma brasileira, de uma artista de Taubaté, que é Georgina de Albuquerque. Ela, no ano do centenário da independência do Brasil, 1922, ela faz esse quadro, sessão do Conselho de Ministros, dando um protagonismo para a esposa de Dom Pedro I no papel da independência do Brasil. Então, aqui é uma mulher pintando uma outra mulher, então é uma tela que eu acho bastante importante para representar isso, a figura feminina. Tanto uma pintora representando, quanto a importância da esposa de Dom Pedro I nesse cenário também da independência. É um protagonismo aqui de duas figuras femininas. E aqui a gente repara os detalhes, né, dessa cena, ela aqui com vários homens de posições importantes no Brasil, entendeu? Pensando a respeito da independência do país, que vai se libertar ali de Portugal em 1822. E aqui eu trouxe essa cena essa pintura de gêmeo, que é uma cena de cotidiano, aqui da artista brasileira também, Abigail de Andrade, que fez essa tela estendendo a roupa em 1888, já no final do século XIX, e aparece aqui uma cena típica de uma rotina de uma mulher, provavelmente ali com seu filho do lado, e ela está ali com cestos de roupas para colocar na corda, né, estendendo a roupa ali no varal, aproveitando o sol, no quintal de casa. Então, essa também era uma pintura que estava muito em voga ali no final de 19, estava principalmente na Europa, mais cedo um pouco, na Europa já tinha bastante importância, e estava começando a ter essa importância também aqui no Brasil. Tranquilo até aqui, gente? Estão entendendo bem? A maioria é a óleo, né? Pintura a óleo. Isso, pintura a óleo. Essas todas que eu trouxe para vocês aqui são pintura a óleo. Sim, tranquilo, até aqui. Vocês acompanham bem. Qualquer dúvida, estiver indo muito rápido, vocês podem perguntar, o que eu souber responder, eu respondo. O que faltar, eu anoto e passo para vocês depois por e-mail, tranquilo. Ainda hoje, o trabalho de muitas dessas pintoras e de outros artistas permanece invisibilizado. Algumas delas, por possuírem pais ou maridos artistas, ficam à sombra dessas personagens masculinas. Suas obras, inclusive, foram durante muito tempo atribuídas a estes homens, enquanto se conferia a elas apenas o status de aprendizes. Outras foram consideradas a vida inteira pintoras amadoras, por não terem tido a oportunidade de frequentar as aulas de arte das academias oficiais. Então, aqui a gente tem alguns pontos para pensar, né? As mulheres, só no final do século XIX, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha o Liceu de Artes e Ofícios, que foi a primeira instituição que aceitou o ingresso de mulheres para aprender a pintar mesmo de maneira oficial. A instituição mais importante das artes aqui no Brasil, que era a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, demorou um pouco mais para isso. Então, assim, existiam exposições de arte periódicas, as mulheres podiam expor seus trabalhos nesses eventos, mas elas eram vistas sempre como artistas amadoras, que elas não tiveram a oportunidade de estudar nesses espaços, entendeu?
E o que eu achei interessante trazer aqui também é essa questão das mulheres ficarem à sombra de seus pais ou maridos que eram pintores. O caso da Abigail de Andrade, por exemplo, ela foi companheira assim, de Eliseu Visconti, de Ângelo Agostini, que era um pintor famoso da época, um crítico de arte também. Então, ela ficava sempre à sombra dele, como se ela fosse uma sombra dele, que o que ela fizesse não fosse tão valorizado, porque ela tinha um relacionamento com ele. Entendeu? A própria José de Albuquerque, que foi uma peça importante dentro da academia, né, no ensino formal, na Escola de Belas Artes. Ela era esposa de um pintor, ela foi professora, foi diretora, mas também tinha esse lado de ser esposa de um pintor, de estar também compartilhando esse espaço com um homem. E casos, por exemplo, de Camille Claudel, da questão de escultura, que teve um relacionamento com Rodin, e sempre ser vista à margem como mulher que se relacionava com ele. Então, era aprendiz do Rodin, é como se ela não tivesse a capacidade de, por conta própria, fazer uma obra sozinha ou fazer uma obra inteira. Elas estavam sempre nesse papel de subserviência, nesse papel menor. Esse barulhinho das mensagens, né? Alguém fez alguma pergunta aí? Isso, a Renata. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Pode falar, Renata. A Abigail e a outra que você mencionou, que é... A Georgina de Albuquerque. Elas assinam? Sim, tem obras delas que são assinadas, sim. Elas assinam. Eu não sei se eu consigo ver aqui nessas telas que eu trouxe a assinatura delas. Não sei se a gente, como aqui é pequeno, não dá para a gente ver, mas elas assinam as obras, sim. Muitas vezes elas assinam e datam também, a gente pode ter uma ideia precisa das obras delas, entendeu? E aqui, a gente falando de invisibilidade, a gente pode trazer não só para as mulheres, mas para os artistas pretos também. Nesse período, ali, do século XIX, muitos artistas que tinham um certo prestígio ali na academia, mas que não tiveram oportunidade de demonstrar esse brilhantismo, digamos assim, que não conseguiram mostrar algo mais. Então, não só as mulheres, como os artistas pretos também, busca-se hoje resgatar essa importância deles na academia, que tiveram importância também, claro, entendeu? Mas é claro que essa parte do homem branco, ali, o homem, o oficial da norma, ali, que era o que sobressaía nesses eventos também. Então, nesse contexto até que o Renato colocou no início, de dar visibilidade a essas mulheres, é que surge o canal Astéria Mulheres na Arte. Vocês devem ter percebido que até o exemplo que eu trouxe para vocês são de pintoras, mas o canal não se resume a pintoras, porque assim, o meu doutorado em artes visuais, eu me sinto mais à vontade para falar sobre essas artistas, sobre pintoras, mas eu já falei no canal também sobre gravadoras, que trabalham com gravuras, fotógrafas, musicistas, tem até uma de atriz. Então, assim, eu estou procurando pesquisar mais outros tipos de artistas também, para o canal ficar até mais completo, porque não só as pintoras, que ao longo do tempo foram invisibilizadas, então eu tenho interesse de trazer essas outras artistas também. Então, o canal surge com esse intuito, dar visibilidade a essas mulheres. E aí, ao longo dos séculos, eu já falei no canal de artistas do século XVII, século XVI, eu foco bastante no século XIX, eu tenho um conhecimento maior, minha pesquisa é sobre uma exposição de arte que acontece aqui no Rio de Janeiro, no final do século XIX, então eu tenho um conhecimento bom sobre esses salões de arte, então eu gosto de trazer isso também. Mas a minha intenção é essa, dar visibilidade a muitas artistas ao longo dos séculos mesmo, mas ao longo de muitos anos aí, que ou foram ofuscadas, ou que durante a sua vida não apareceram, ou que sobressaíram muito depois, ou que a gente não ouve falar nada mesmo, que a gente nunca ouviu falar, a não ser no universo acadêmico. E aí o canal hoje ele tem 6 meses, eu fiz minha primeira postagem, meu primeiro vídeo. É um canal do YouTube, né, da rede do YouTube, no final de agosto, então ele já tem 6 meses, e eu dividi ele em algumas playlists, que são temas da arte, mulheres nos museus,
ontem e hoje, pintoras brasileiras, pintoras estrangeiras, gravadoras, fotógrafas, musicistas e atrizes. Eu vou contar até uma coisa para vocês aqui. Eu acabei de pensar um quadro novo no canal, que é o quadro Eu Vi, que eu estou tentando assim, pegar obras de arte que por onde eu passei, por onde eu visitei ou museus ou galerias de arte, e colocar ali para as pessoas virem também compartilhar, viajar um pouco comigo ali, dividir comigo essa experiência. Temas da arte, é sobre temas sobre gêneros artísticos, sobre movimentos artísticos, falam sobre isso. Mulheres nos museus, eu falo de obras de arte de mulheres que estão nos museus, que esse ambiente é predominantemente masculino, ainda são poucas obras de mulheres nos museus. Essas obras, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, a Abigail de Andrade, é uma obra que está numa coleção particular, muitas obras delas estão assim, não estudando público, entendeu? Esse quadro ontem e hoje, eu procuro trazer uma fotografia atual e comparar com uma imagem de uma pintura de antigamente, às vezes do século XIX, às vezes do século XX, uma ideia assim, de como era aquele local ontem e como é nos dias de hoje, fazer essa comparação. E aí, sobre pintoras brasileiras e pintoras estrangeiras, tem alguns específicos sobre elas. Quando eu vou falar de pintoras, das pintoras, eu divido o vídeo na biografia delas, nascimento, trajetória e morte, e a outra metade do vídeo eu divido em obras. Eu seleciono 4 ou 5 obras de cada artista para falar um pouco de uma maneira mais pormenorizada, explicando ali o ano, que talvez que movimento que está por trás ali daquela obra, a questão das pinceladas. Eu gosto de fazer um trabalho pedindo para o espectador reparar se ele está vendo aquilo ou não, entendeu? E gravadora, tem um sobre gravura também, que é mais raro também, gravadoras, mulheres, né? Tem sobre fotógrafas, uma de musicistas e atrizes. E aí eu trouxe aqui as capas, né, dos vídeos como um exemplo para vocês, porque tem uma coisa também que eu procuro, às vezes, fazer o que está um vídeo relacionado ao que está em voga. Por exemplo, inaugurou o filme Gladiador, há uns 2 meses, 3 meses, não sei. Aí eu fui procurar fazer um link, o que tem de interessante sobre Gladiador que eu possa relacionar com o canal sobre mulheres. Aí eu achei uma escultura de uma gladiadora. Aí eu coloquei Gladiadoras na Arte, que está aqui. Aí, por exemplo, na Netflix inaugurou a 2ª temporada da Imperatriz. Aí eu fui ver o que tem a ver com a Imperatriz, eu posso colocar no meu canal. Aí eu vi que tem várias pinturas da Imperatriz ao longo do tempo. Então, eu peguei aquelas pinturas e fui falar um pouquinho sobre elas. Aí eu tenho período de final de outubro, que é o Halloween. Aí eu falei, o que eu posso falar de Halloween que tem relacionado com o canal? Eu falei das bruxas. Eu falei, pô, como é que é a representação das bruxas? O que é essa bruxa na arte? Aí eu fui fazer também esse canal. E tem uns também que são bem educativos, uns vídeos. Esse primeiro vídeo aqui, o que quer dizer natureza morta, é um vídeo que eu foco no que são os gêneros artísticos, de uma maneira bem didática, bem professoral mesmo, eu sou professora. Então, assim, explicando o que é cada um gênero e dando exemplo de mulheres. Então, o que eu quero, o que eu procuro pesquisar sempre? O que tem que a gente pode pensar relacionado às mulheres. Então, aqui, gêneros artísticos, mesmo que a maioria sejam os homens, eu achei que cada obra dessa, feita por mulheres, eu coloquei no canal. 7 pinturas impressionistas. Eu achei 7 pintoras mulheres do impressionismo, ou que pintaram em algum momento obras impressionistas e trouxe para o canal. Aqui, esse de Feliz Natal, por exemplo, eu peguei pinturas de Nossa Senhora com o Menino Jesus. Como o canal é feminino, eu não podia falar só de Jesus no Natal, aí eu peguei Nossa Senhora com Jesus, aí fiz um vídeo. Esse aqui mais embaixo eu falo dos movimentos artísticos. Aí eu peguei 7 movimentos artísticos mais conhecidos e peguei obras específicas de mulheres para falar. Eu falei de Renascimento, naturalismo, realismo, cubismo. Eu falava o que quer dizer cada um desses movimentos e pegava exemplos pintados por mulheres. Esse aqui do lado, por exemplo, eu falei do trabalho feminino na arte. E como o trabalho feminino é representado na arte. E aí eu peguei desde dona de casa, passando por mulheres que trabalhavam na lavoura, até prostitutas. E peguei como será representado
na arte. Eu fiz um vídeo sobre isso também. Aí aqui a parte do quadro Mulheres nos Museus. Eu uso como norte tem um Museu Nacional das Mulheres em Washington, nos Estados Unidos, que é um site até muito interessante para quem tem interesse em saber mesmo de artistas mulheres. O museu é só das mulheres, né, dessas artes. Então, eu procuro pesquisar muito nesse museu e trazer uma obra. Aqui, o Mulheres nos Museus, ele é mais focado na obra em si, da artista mulher, do que na própria artista. Então, eu trago a obra tal, está no museu tal. Aí eu procuro falar das características da própria obra. Essa aqui, por exemplo, Futebol Fla-Flu, que é uma obra da Djanira. Eu digo onde ela está, que está no Museu Nacional de Belas Artes, que ela representa ali. Entendeu? O foco maior é na obra em si. Aqui, essa do Clavicov, por exemplo, para tornar mais interessante. O que é um Clavicov? A pessoa não sabe, aí entra e vê. Esse, por exemplo, é um dos vídeos que eu tenho mais visualização. Talvez essa dúvida tenha chamado a atenção da pessoa para ela clicar para ver o que significa. Mas esses são vídeos bem curtinhos mesmo, né? Aí aqui vou trazer para vocês também as capas do ontem e hoje. Aí está aqui, eu falo de Ouro Preto, aí peguei aqui, em Ouro Preto, um quadro da Anita Malfatti, pintado ali no início do século XX, e aqui uma fotografia de Ouro Preto hoje, para comparar, para ver quais são as mudanças e permanências. E aqui o Porto de Mônaco, também pintado por Anita Malfatti, uma fotografia aqui embaixo. E aqui o Rio de Janeiro, com Pão de Açúcar. Aqui tem uma pintura da Abigail de Andrade com Pão de Açúcar lá no fundo, e aqui o Pão de Açúcar rodeado de arranha-céu, de uma realidade contemporânea. Ver se a pessoa acha interessante. É aquilo que eu falei para vocês das pintoras brasileiras. Até agora, quando eu comecei a fazer o canal, eu achei que eu fosse ficar só nisso, só fazendo de pintoras, e cada semana, assim, uma pintora, de 15 em 15 dias pintora, e na outra semana, mulheres nos museus. Por quê? Porque esse vídeo das pintoras, ele me dá muito trabalho para pesquisar. Então, eu leio muitos artigos, na maioria das vezes eu pego artigos acadêmicos para ler. Então, depois de ler, eu tenho que fazer um resumo de tudo que eu li, organizar, separar as imagens. Então, isso dá muito trabalho, eu sabia que eu não ia dar conta de fazer isso toda semana. Então, eu fiz assim, Mulheres nos Museus, para ir intercalando, porque ele é bem curtinho, é um vídeo que não dura nem 2 minutos. Eu consegui ter fôlego para fazer isso tudo. Entendeu? Aí o que eu tenho hoje de mulheres pintoras é o vídeo sobre a Anita Malfatti, sobre a Abigail de Andrade e sobre Georgina de Albuquerque. Entendeu? Aí eu falo da polêmica, por exemplo, da Anita Malfatti, que aconteceu com o Monteiro Lobato. Eu falo um pouco dessa questão dos preconceitos da Abigail de Andrade por ter se relacionado com o Júlio Agostini, que era um homem casado, como era isso na época, para a carreira dela. Falo da Georgina de Albuquerque, de uma mulher que conseguiu se sobressair nesse sentido, que foi professora da Escola Nacional de Belas Artes, foi diretora da Escola Nacional de Belas Artes, então ela conseguiu sobressair, e falo também das suas obras. Então, eu falo um pouco da trajetória delas e das obras que elas pintaram, ali faço uma análise dessas obras. Aqui, a pintora estrangeira, a Berthe Morisot, que eu fiz até agora, que é uma pintora francesa, que é identificada com o movimento do impressionismo. Aqui que eu falei para vocês da gravura, né? Aqui, o que se entende por gravura? Eu explico um pouco o que é gravura, porque isso foi uma necessidade que eu tive quando eu entrei no curso de artes visuais. Eu sou da história e eu tinha muita dificuldade de perceber o que são gêneros artísticos, o que é movimento artístico, o que é gravura, o que gravura não é pintura, o que tem a ver com a arquitetura e escultura. Então, essas dificuldades, para mim, eu pensei assim, se ela pode ser para mim, pode ser para outra pessoa também. Então, eu vou explicar de uma forma bem didática, de modo que a pessoa possa entender e partir dali. Porque, da mesma forma que eu cruo em arte, a pessoa possa partir dali também para se interessar ou para aprender também. E aí eu tenho também da fotógrafa, né, Miller, essa também eu fiz com a pegada da época, estava para inaugurar essa questão do Oscar, o filme da Lee Miller, o filme da Maria Callas, eu quis aproveitar esse momento para fazer esses vídeos também, aqui da Fernanda Torres também, que brilhou muito nesse filme.
E aí, como ela estava sendo indicada ao Oscar, eu fiz também esse vídeo, coloquei ele na semana passada. Então, esses aqui também são vídeos que eu tenho. E até falar para vocês que hoje foi ao ar um vídeo de um quiz que eu fiz em homenagem à Internacional da Mulher, que é amanhã. Aí eu fiz um quiz sobre umas perguntinhas, assim, um pouco menos que 20 perguntas, sobre o que tem no canal. Que artista é essa? Porque assim, adivinha quem é artista. E aí fazia várias perguntas ali para a pessoa ver se interessava e se pegar. Quem quiser pegar esse vídeo, quiser dar uma olhadinha, tá lá no canal, está disponível a partir de hoje. Aí aqui eu boto o agradecimento, o contato do canal, contato, underline esse tracinho, né? Contato, underline, astéria@yahoo.com, para quem se interessar, entrar em contato no canal e assistir. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Agora eu vou voltar a câmera aqui com vocês. Renato, quer assistir minha defesa? Pode deixar, vou mandar o link para você. Eu não sei se vai ter essa parte virtual, se vai ser só presencial, não sei isso ainda. Mas com certeza, cara, vai ser um momento muito especial. Se eu chorar, não vai. Eu acho que eu vou emocionar, que eu vou chorar muito. E, assim, é uma luta muito grande, é uma luta assim, de alguém que, como eu, que vem assim, de uma realidade muito pobre, assim, de Duque de Caxias, e que não acreditava que podia ser doutor um dia, entendeu? Então, essa é uma grande realização. Eu estou quase chorando, eu vou parar por aqui, porque eu estou quase chorando só de pensar nisso. Imagina no dia. Mas é uma grande realização, assim, um orgulho muito grande. Um orgulho do bem, não é para achar que eu sou maior que ninguém, mas é um orgulho de mim mesmo, de conseguir passar por isso e chegar lá. É um motivo de muito orgulho, sim. Pode deixar, vou te chamar. E aí é isso, gente, essa foi a minha apresentação. Quero que vocês tiverem de dúvida ou tiverem de sugestão, super aceito. Como eu falei, o canal está no início, 6 meses, eu tenho poucas visualizações, tenho um pouquinho mais de 100 inscritos, mas está me fazendo muito bem fazer esse trabalho, então eu vou continuar, estou acreditando nele. Meu editor, meu esposo querido, Bruno, que me ajuda nas edições, que fica ali, meu editor. Ele dá várias dicas, assim, eu super escuto, não, é isso, tem que ser assim, a gente vai melhorando a cada dia, me dá aquele suporte que eu preciso. Outro ele está aqui do trabalho mais cedo para me dar uma força, está sempre que tudo a parceria, é um anjo na minha vida. Meu editor, até boto lá no canal, edição desse vídeo, boto lá o nome do maridão, que ele me ajuda toda semana. Os créditos são dados, né? Todos os créditos, tem que dar, né? Posso ficar aceitar os créditos. Parabéns pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. Deu para perceber aqui como você está envolvida com isso, né? E você trabalha no museu também, não é isso? Sim, trabalho no museu. Porque eu pesquiso uma pintora de paisagem britânica que veio para o Brasil em 1872, 73, que ninguém fala sobre ela, não aparece em nenhuma exposição. E ela pintou 112 telas a óleo do Rio de Janeiro e Minas Gerais, várias cidades, né? Quem é? Qual o nome dela? Chama Mariane, eu até coloquei nas mensagenzinhas aqui do lado. Mariane North, de norte, né? Mas ela é brasileira, não? Não, ela é inglesa. Inglesa. E ela viajou o mundo inteiro. Ela não se casou, não teve filhos. Ela recebeu uma herança branca, né? Aquela coisa da branquitude, herdeira branca. Mas no final do século XIX, ela poderia ter ficado no país dela, né? Ela resolveu, os pais morreram, a mãe já tinha morrido, o pai morreu. Ela recebeu essa herança, os irmãos eram casados, e ela resolveu viajar o mundo sozinha para pintar a natureza e as paisagens. Então, no total, são 832 telas que ela doou, e ela fez toda a curadoria para que não se perdesse, eu acho, né? Ela já sacava que isso ia ser... ela não assina, uma das coisas, por isso que eu perguntei. Ela não assina. Entendi, agora pergunto. Atrás ela põe alguns comentários, ou a carvão, e ela fez a curadoria e doou desde que ficasse acervo permanente, exposição e acervo permanente. Então, hoje, dentro do Jardim Botânico de Londres,
estão essas telas todas com amostra de madeiras dos lugares aonde ela foi. Então, é uma viagem que essa mulher faz. Gente, como é que a gente nunca ouviu falar? A Estou gente não falando da sabe, invisibilidade. né? Nunca ouvi falar da que produziu tanto. Aí eu pensei no contraponto de fazer a Georgina aqui e eu sempre esqueço o nome delas. Albuquerque. Abigail de Andrade. Abigail de Andrade e a Georgina. Porque seriam as mais ou menos próximas da pintura de paisagem que ela faz. Uhum. A gente pode trocar várias figurinhas, Renata. Muito bom. É uma dica para você colocar como pintoras estrangeiras do final do século XIX. Né? Você vai anotar, Mariane Norte. Até anotar aqui. Depois eu te mando as coisinhas que eu tenho também. Tá, manda sim. Já uma parceria aí, ó. Maravilha, cara. Estou buscando muitas parcerias, é isso aí. Deixa eu fazer uma introdução aqui de uma fala. Eu acabei conhecendo, né, o casal Calado, que são irmãos, né? Uma amizade muito forte com o Bruno, que é o editor-chefe aí dos vídeos, o cara que produz. Eu fiz uma amizade muito forte. Nós conhecemos nas lutas aí, né? Nas batalhas, no movimento, a gente acabou, felizmente, compondo aí um coletivo, que eu sou do movimento, e fiz uma amizade de como se fossem irmãos mesmo. Tanto com a Cintia, tanto com o Bruno, eu e o Bruno, a gente é muito próximo, depois da Cintia. Mas eu queria fazer uma fala, assim, não só de parabenizando, não, mas pelo conjunto de obras de luta que uma mulher como a Cíntia, como tantas outras tem, que observam, que é a luta de sair de uma região periférica, de você galgar, de você conquistar, e as lutas, também tem os filhos gêmeos, que ser mãe, eu sou pai, mas eu sei que ser mãe não é nada fácil, ainda mais nos dias de hoje, você daí educar, e também depois de sair de região periférica, de ser mestre, doutora, sabe, defender sua tese, isso aí realmente tem que se vangloriar pelo lado que eu digo de conquista, de que isso sirva de inspiração a várias outras mulheres na nossa sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Fico feliz por ser amigo pessoal e de luta, mas fico mais feliz ainda que são experiências que, para a vida de outras pessoas, isso vai ter uma oportunidade, já que fica gravado o curso e outras pessoas vão poder assistir posteriormente. Isso é muito importante. Já de pronto, já parabenizo ambas aqui na palestra pelo dia de amanhã, que pode ser uma data simbólica, mas é muito importante que a gente tenha esse respaldo na sociedade, muito legal mesmo. E fico muito feliz de poder participar e ver alguém galgando cada vez mais, principalmente sendo mulher, tendo a batalha que tem do dia a dia, que eu digo sempre, já até conversei sobre isso com a Cintia também no coletivo, que nós homens, eu principalmente, eu tenho que me desconstruir todos os dias. O meu machismo estrutural eu tenho que me desconstruir todos os dias. Olha, não é só você, não. A gente também escorrega numas cascas de banana. Às vezes nós mesmas mulheres reproduzimos isso, criando nossos filhos, olhando outra mulher. É verdade. Eu tenho aprendido muito. Então, a iniciativa do coletivo, há uns 6, 7, 8 anos atrás, foi uma coisa que vai me ensinando muita coisa. Eu não sou da área acadêmica, eu sou um agitador social, como diz o camarada Renato aí, alguém que articula socialmente as situações dentro do coletivo, tem outras visões progressistas, esquerda, mas o que eu gosto é de aprender. Cada vez mais que eu tenho a oportunidade de ver essas vitórias pessoais, que não acaba não sendo só apenas pessoais, são coletivas, porque você acaba vendo, isso vai reverberar em alguma outra pessoa, isso vai dar uma visibilidade maior, que está tratando da invisibilidade feminina, e vitórias como essa, da minha amiga, da minha irmã Cintia aí, enche a gente de alegria e de esperança para o futuro, ainda mais no país que a gente vive.
Essa é uma fala que eu queria fazer. Eu que agradeço, amigo. Obrigado pelas suas palavras. Eu acho que esse esforço seu de reconhecer que você está desconstruindo esse machismo todo dia já é assim, um grande passo. Que a gente vê aí muitos homens que acham que estão certos, que tem que reproduzir isso mesmo, e não pensam assim. Então, acho que isso já é um grande passo, você tem que se orgulhar muito disso. E, assim, eu fico feliz se eu pudesse ser inspiração assim, para outras mulheres pretas, da Baixada ou do subúrbio. Agora eu sou suburbana, não sou mais da Baixada, eu estou aqui na Penha. Pudesse ter inspiração para essas mulheres que têm muita dificuldade, mas que ter dificuldade não pode fazer a gente parar. Tem que ser uma para a gente continuar. E eu gosto assim, de ter várias frentes. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu cuido da casa também, e sou pesquisadora, trabalho fora, entendeu? Então, eu sou tudo isso. Sou esse mosaico de coisas. E são essas coisas todas que me fazem feliz. Eu estou aqui para desmerecer um trabalho ou outro, porque eu sou um pouquinho de cada uma dessas coisas. E acho que a Renata também deve pensar assim, né, alguma coisa nesse sentido. A gente tem muitas. Eu sou mãe de planta e mãe de gato. Então a mãe também. Também é mãe. A mãe é mãe. Mas eu fico. É aquela coisa, cada mulher que sobe um degrau, a sociedade toda vai junto, né? Principalmente se é uma mulher negra. Né? Então, Exatamente. eu tenho aprendido muito sobre a história do meu país, sobre a minha própria história, com as mulheres negras. Eu aprendo muito mais com elas. Então, assim, as autoras, as pintoras, enfim. E eu sinto pena disso não ter vindo antes na escola. Né? Então, agora, com esse letramento que tem, com livros, eu acho que alguns passinhos a gente já deu, né? Ainda tem muito para andar, mas a gente já começou a andar assim. Eu só queria fazer uma pergunta a respeito do canal, assim, porque qual é a proposta direta, assim, a proposta do canal? Se popularizar isso ou apenas ser uma extensão da defesa, o entendimento da tese, ou se você quer amplificar mais isso para frente? Porque como não, é uma plataforma a minha intenção é popularizar mesmo esse estudo da arte, entendeu? Eu não conheço meu público ainda porque o YouTube ele fornece esses indicadores. Só que como eu tenho poucos inscritos, eu ainda não tenho esses números. Mas o que eu quero mesmo é assim, colocar, universalizar mesmo esse entendimento. Por isso eu vou ser bastante didática, fazer vídeos bem tranquilos. Eu não quero ter aquela postura só acadêmica para falar só com o pessoal da academia. Eu quero que as pessoas também se interessem. Mas assim, é para todos, para todo mundo assistir, gostar, para popularizar. É uma atividade de popularização mesmo. Não, legal, gostei. Eu entendi mais ou menos a proposta era essa. É só para verbalizar isso, mas legal. Não, popularização da ciência total, essa diálogo entre pesquisa e prática que é fundamental. Isso, valeu. Bem, estava com a câmera ligada aqui, fazendo umas contingências, mas, olha, foi sensacional poder contar com a Cíntia Calado, né, nossa exposição incrível, e, sobretudo, o seguinte, aí uma coisa que a gente tem que destacar, é claro que acontecem eventos que são maravilhosos e o público interage, né, e, assim, são ótimos, mas agora, quando existe participação, é que as ideias incendiaram, né, então, a Cíntia, no seu tempo aqui, incendiou a plataforma. E assim, é algo que é muito prazeroso para a gente, porque nós não podemos parar. Eu falo sempre com meus amigos, eu converso isso com a própria Cíntia, o nosso amigo Alexandre, que é sobre o movimento, com a própria Renata também, de outros carnavais, né, Renata? Então, esse trabalho digital é um trabalho, ao mesmo tempo que veio para ficar, é diferente por um aspecto, porque a gente conecta as pessoas sem depender do espaço físico. E é difícil juntar aqui no espaço físico, né? E a gente valorizar também isso aqui. É um encontro. A única diferença é que a gente está junto, né? A gente não está na sala de aula, não está no mesmo espaço, mas estamos com as ideias, né? Esse ponto eu sigo o Pierre Levy, vai dizer que o
baseado em Deleuze, baseado em Aristóteles, né? Mas que o virtual é real. Ele não é atual, a gente não está junto fisicamente, mas é real. Então, a gente tem que valorizar muito isso, porque facilita, né, as nossas interatividades. E, claro, do virtual trazer para o real. Mas foi sensacional porque tá com o trabalho da Cíntia e também, claro, é uma celebração pelo Dia Internacional da Mulher também, né? E todas as lutas que são feitas pela democracia, pela afirmação da cultura, pela afirmação de toda a singularidade humana que foi ao longo das eras, né, cerceada por poderes ocultos, poderes tirânicos, poderes misóginos, androcêntricos, machistas. Poderes, né? Com certeza, poderes. Mas, querida, diga lá, Renata, você queria se levantar? Uma curiosidade. O nome Astéria. A Astéria é uma palavra grega que quer dizer estrelas no plural. Eu adoro, eu sou da história antiga. Quando eu fiz minha graduação, eu me apaixonei da história antiga, Renato sabe. Então, assim, eu sou apaixonada pela história da Grécia, Roma, Egito, e aí eu queria uma palavra grega. E fiquei caçando várias palavras para achar. A que eu mais achei que combinava com o canal era Astéria. Eu não, vou pegar essa. Ela está no plural, são as estrelas do canal, são as artistas. Legal. Se eu não me engano, Cíntia também é nome de uma deusa, né? Não sei. Porque, não, eu sei que o panteão grego é enorme, assim. Tem variações também, né? Astrea é grego, é uma deusa grega. É uma deusa grega? Que legal. Mas não sei do que é. O panteão é enorme. E tem também o gênero de uma flor também, aquele símbolozinho. Tem uma flor que é astéria, alguma coisa, ela é toda cheia de pétalazinha, assim, parece uma estrelinha mesmo. Aí eu peguei o símbolo dali para fazer. Olha, já vou te seguir, eu tenho uma rede de gente que estuda mulheres na arte, já vou passar. Que maravilha! Pode falar pode trazer o bonde todo, Renata, adorei, que bom. Precisando mesmo de inscritos, maravilha. As pessoas vão gostar, assim, modéstia à parte, é um trabalho de pesquisa, um trabalho sério. Eu procuro não ser enfadonha, monótono, mas é uma pesquisa rigorosa, entendeu? Eu coloco os créditos de onde eu li, se você quiser pesquisar, faço uma pesquisa séria, por isso não me dá tanto trabalho. Isso eu não tenho mesmo como fazer toda semana, porque assim, eu tenho outros empregos, eu trabalho no museu, eu sou tutora também de história no CEDES, pela Unirio, na graduação, então assim, cuido da casa e tudo, então assim, eu tenho muita coisa para fazer, então não dá. Se eu pudesse me dedicar mais, eu até faria mais, mas realmente não tenho como. Maravilha, gostei muito. Que bom, fico feliz, obrigada mesmo. Parabéns para nós. Parabéns a todas. Eu tenho certeza que vai ser uma linda defesa. Se Deus quiser, vai ser sim, se Deus quiser. Bom, então, minhas queridas, meus queridos, público online e offline, então quero agradecer mais uma vez a Cíntia Calado, né, por sua apresentação. Astéria, Mulheres na Arte, uma proposta de divulgação da trajetória de mulheres artistas ao longo dos séculos. Mais uma atividade pela Rede de Cursos. Olha aí, outra arte também. A gatinha gostou, viu a carinha dele? É gatinha ou é gatinha? É gatinho, é gatinho. O Simba. Simba. Olha, eu gostei também de fazer, eu estava nervosa, mas foi tão tranquilo, estava tão legal, acho que eu vou fazer outros também. Gostei. Tem que pensar sim, tem que pensar. O ciclo continua, a roda não para. Maravilha. Mais conteúdo, mais alegria a gente tem. Então, pessoas queridas, gratidão por tudo e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigadão, tá, até gente? Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Até a próxima.